bem com vocês, meus queridos? Comigo está tudo bem, só a saudade, né, pessoal? A gente está tão longe, a gente poderia estar tão juntinho, mas infelizmente isso não é possível. Mas vamos começar mais um estudo, né? Um novo capítulo, o capítulo 5, que tem como título Estrutura Inorgânica da Terra. Mas antes, vamos lembrar rapidinho do que vimos anteriormente. Nós vimos na aula anterior a estrutura da Terra internamente e externamente. Nós vimos também uma questão que está ultimamente trazendo preocupações para o ser humano, que é a questão do efeito estufa e o aquecimento global. Lembram? O efeito estufa ele está ocasionando um aquecimento global. Bom, de hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver a composição da Terra. Veremos a Terra, a composição da sua matéria, a matéria inorgânica, que seria por minerais e rochas encontrados aonde? Na crosta terrestre. Iremos entender também como é o funcionamento do ciclo das rochas e vamos conhecer cada uma delas. Vamos entender melhor também como é formado os fósseis. Vamos conhecer os diversos tipos de fósseis. Eu sei que vocês já têm conhecimento sobre o assunto, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, ok? Vamos compreender também as hipóteses que se embasam a posição de pesquisadores em relação ao criacionismo e o naturalismo. Vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais. Vamos lá, galerinha, para mais um estudo, Estrutura Inorgânica da Terra, do capítulo 5. Vamos lá? Lembrando então que a Terra ela é sólida, composta de minerais e rochas. E o que são rochas? Rochas são formadas por minerais e minerais são substâncias químicas, geralmente sólidas, encontradas naturalmente na Terra. São compostos pela união de vários tipos de elementos químicos, como silício, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro e etc. Aqui nós temos alguns exemplos de minerais: ouro, alumínio, enxofre, mica, quartzo, mas existem muitos outros e com grandes utilidades para o homem. Nós temos aqui o diamante. O diamante, ao ser explorado, ele é uma pedra e ele vai ser manipulado, vai ser trabalhado, polido, se transformando nessa linda joia. Ao lado nós temos o ouro, que já passou por um processo de limpeza, que vai ser transformado também numa joia. Abaixo nós temos o quartzo. O quartzo ele é uma pedra branca, como você está vendo, alguns são transparentes. Esse é o quartzo leitoso. Ele poderá ser transformado em vidros, em recipientes, objetos em vidro. Ao lado nós temos o granito, que poderá ser transformado em algumas recipientes, bancadas ou então objetos de decoração. Tem muitos outros que vocês podem ver, vocês podem pesquisar mais sobre essa questão dos tipos de minerais. Nós temos aqui tipos de rochas. A primeira rocha que nós podemos observar é a rocha ígnea ou magmática. Como o próprio nome fala, ela vem do magma. São aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Ao entrar com contato essa larva com oxigênio, ela vai se transformar em algo pastoso, em algo mais grosso, a ponto de se transformar depois em até rochas. Depois nós temos as rochas sedimentares, que são rochas que se originam a partir de acúmulos de sedimentos ali depositados, partículas de minerais, partículas de elementos que se aglomeram formando rochas. Como exemplo, temos o mármore. Depois nós temos as rochas metamórficas, que são rochas originadas de outros tipos de rochas. Com o acúmulo de outros minerais vão se transformando com o auxílio da temperatura, vão se transformando e modificando suas características em um processo chamado de metamorfismo. Beleza? E nós temos como exemplo aqui o mármore, que é uma rocha metamórfica também formada a partir da transformação do calcário. Devido ao acúmulo ali de outros minerais, se transformou então numa rocha mármore. Meus queridos, nós vamos ver agora a questão dos fósseis. Você já tem conhecimento sobre esse assunto, mas vamos voltar um pouco a falar sobre isso. Os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas, pode ser restos, objetos,
roupas de outros seres vivos também, moldes de outros seres vivos, partes de outros seres vivos, rastros, pegadas, encontrados em tempos atuais. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma condição. Não é tão simples assim você ter um fóssil. Você precisa ter um soterramento rápido, ou seja, aquele ser vivo ou aquele objeto tem que ser soterrado rapidamente. Ele não pode ter contato com oxigênio, tá? E não pode ter contato com nenhum outro processo químico ou físico. Então você me pergunta, prof, se eu enterrar aqui o meu cachorro, daqui 30 anos, 40, 50 anos eu vou encontrar aqui os ossos? Não, provavelmente não, meus queridos, infelizmente, porque aquele corpo, aquela matéria orgânica vai se decompor com auxílio de decompositores como fungos, bactérias, e com isso ela vai se deteriorando, vai acabando, vai se quebrando em partículas bem pequenas a ponto de você não conseguir identificar com o passar do tempo, ok? Então, infelizmente, hoje é praticamente impossível você encontrar, ou melhor, você produzir fóssil, beleza? Bom, mas como é que fica a questão dos fósseis na visão dos pesquisadores criacionistas e evolucionistas? Existem opiniões diversificadas aí, e nós vamos ver cada uma delas. De acordo com a visão evolucionista, nós podemos entender da seguinte forma, que eles defendem a sobreposição de camadas e fósseis que ocorreu ao longo de muito tempo, e que a ordem dos fósseis parte de organismos do simples para os mais complexos, indicando que a evolução da espécie. Nesse sentido, o ser humano resultaria de um processo evolutivo, lento, mecânico, sem projeção, sem planejamento, ao contrário da visão dos pesquisadores criacionistas, ao contrário do que diz a Bíblia, pois a visão criacionista tem como base a Bíblia. E de acordo com a Bíblia, nós podemos entender o seguinte, que os organismos vivos, dos mais simples aos mais complexos, eles foram criados muito bem planejados pelas mãos do Criador, que é o nosso Senhor Deus. E tudo foi criado ao longo de uma semana, de acordo com o relato bíblico lá em Gênesis. Ou seja, para explicar essas questões, nós devemos admitir uma escala temporal diferente para a história da Terra, considerada como a ocorrência de uma grande catástrofe que eliminou a vida em todo o planeta, que é o dilúvio. Então, em base desse episódio, desse espetáculo que Deus nos proporcionou, que é o dilúvio, nós podemos entender, então, como aconteceu hoje o acúmulo de sedimentos, o acúmulo de rochas e como seriam essas camadas de fósseis nos tempos atuais, beleza? Ficou claro, meus queridos? Que bom! Vamos agora para as atividades e nós vamos pegar e fazer as atividades após a leitura do livro, após grifarmos o que é importante. Nós vamos fazer as atividades da página 40, 41 e 42, ok? E depois teremos uma outra atividade, um trabalho que eu vou passar para vocês depois explicando. Até mais, meus queridos. Bons estudos. Beijos.